multidão dos que crerão, era só o coração. Pai, agradecemos, no nome de Jesus, por podermos nos reunir como igreja. Olhamos para Ti e pedimos de todo o nosso coração que desejamos contemplar-Te nas Tuas Escrituras. Pedimos ao Senhor que nos proveja com tudo que carecemos da parte do Senhor, para que haja visão, clareza, entendimento, revelação espiritual, e nós possamos ser verdadeiramente alimentados por Ti mesmo. Por isso nós entregamos esse nosso tempo nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos cubra com o Teu precioso sangue. Pedimos ao Senhor que nos guarde espírito, alma e corpo, para podermos verdadeiramente nos focarmos na Tua palavra. Nós olhamos para Ti, nós esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 2 do livro de Atos e ler alguns versículos, a partir do verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus,
vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, na reunião anterior nós tocamos especificamente nos primeiros 4 versículos desse capítulo 2, procurando então mostrar aos irmãos, no estudo desses versos, que a expressão chave, central, não apenas desse capítulo, mas de todo o livro de Atos e o mover de Deus no livro de Atos, ele reside nessa expressão do versículo 4 do capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E procuramos mostrar de diversas maneiras qual o significado do Pentecostes. Por que Lucas inicia o capítulo 2, versículo 1, dizendo que estava se cumprindo o dia de Pentecostes? Já vimos então na reunião anterior. Qual o significado disso? O que o Espírito Santo quis, através de Lucas, mostrar para nós é que a festa de Pentecostes, aquela festa específica do calendário judeu, ela tinha uma contraparte celestial. E foi isso que nós vimos em muitos detalhes na reunião anterior. Essa contraparte celestial é exatamente esse derramar do Espírito Santo, essa maravilhosa contraparte. Naquela festa das colheitas, ou das semanas, ou do Pentecostes, como ela é chamada dessas 3 formas, todo aquele fruto da terra era levado diante do Senhor, uma parte dele, é claro. Depois de ser colhido todo o fruto, então aquela festa era celebrada como sendo a festa das colheitas, quando tudo era recolhido e quando aquele povo então reconhecia que aquele bem que eles obtiveram da terra era fruto da bondade e da provisão do Senhor. Espiritualmente falando, o significado vai muito além disso, muito além de uma bênção e uma situação natural. Espiritualmente falando, significa, o cumprimento espiritual dessa festa significa que o Senhor reuniu um povo, todos aqueles que Ele chamou e tem chamado, em torno da pessoa gloriosa do Seu Filho, tornando esse povo corpo espiritual ou corpo místico do Seu Filho, que é o cabeça deste corpo, unindo esse povo organicamente, vitalmente a Cristo, povo que é chamado então, aqui mesmo no livro de Atos, lá nós vamos ver mais à frente, foram chamados de cristãos, um nome usado possivelmente de forma pejorativa, se referindo a eles como seguidores de Cristo. Esse nome foi usado lá em Antioquia pela primeira vez. Então esses cristãos constituem o corpo de Cristo. Quem toca neles, toca em Cristo. Quem vê a eles, vê a Cristo. Quem tem contato com eles, tem contato com Cristo. Essa é a realidade tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que o livro de Atos vai nos ajudar a entender, através do mover do Espírito Santo na história. Por isso, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Procuramos também mostrar para os irmãos qual a diferença entre batismo e plenitude do Espírito. O batismo do Espírito Santo aconteceu uma única vez no Pentecostes. O Espírito Santo desce para habitar nesse corpo espiritual que é a igreja, e não somente isso, mas na verdade para fazer a sua presença real na face da terra. Nós vamos estudar um pouquinho hoje mais sobre isso, sobre toda a carne, de tal forma que quando o Evangelho hoje é pregado, o Espírito Santo que está derramado sobre toda a carne, ele usa a palavra de Deus e pode então trabalhar vida ou juízo, segundo os seus propósitos eternos e segundo a resposta de cada um dos que ouvem a palavra ao Evangelho. O Espírito então age sobre a palavra, gerando vida de vida ou então morte de morte, através da mesma palavra, aroma de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Esse é o mover do Espírito Santo sobre a terra, porque ele foi derramado sobre toda a carne, mas ele encheu a igreja, então ele está em a igreja e sobre toda a carne. Esse é o ministério do Espírito Santo nessa dispensação, chamada dispensação da graça ou dispensação da igreja, sobre toda a carne, mas apenas na igreja.
dentro da igreja, enchendo apenas a igreja e não o mundo. Isso é muito importante nós vermos. Então o ministério do Espírito se estende para além da igreja. O ministério do Espírito se estende ao mundo. Nós vimos, acho que citei para os irmãos na reunião anterior, aquele verso de João capítulo 16, onde o Senhor Jesus, falando do Espírito Santo, disse que esse Consolador que Ele enviaria da parte do Pai, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o ministério do Espírito Santo, que teve início quando? Aqui no Pentecostes. Antes o Espírito Santo não se movia? Sim, mas se movia sobre. Ele se apossava de algumas vidas, então ele profetizava através daquelas vidas, mas nesse significado da nova aliança, de habitação permanente do Espírito Santo, isso nunca foi desfrutado na velha aliança por indivíduo nenhum. A presença habitadora do Espírito Santo só se tornou realidade a partir do Pentecostes. E esse é o diferencial do Pentecostes. Então nós vimos isso com detalhes na reunião anterior. Hoje nós vemos esse texto até o versículo 24. Eu gostaria que os irmãos vissem algumas coisas importantes aqui. Primeiro que eu quero citar para os irmãos alguns versos que são bastante interessantes e importantes. 4 vezes nesse capítulo, e nós vamos localizar para entender, acima de tudo, essa mensagem de Pedro, que eu disse para os irmãos que nós iniciaríamos o estudo dela nesta reunião e vamos estender por algumas outras, por causa da importância dessa mensagem de Pedro. Então, essa palavra que eu vou citar aqui, ela aparece 4 vezes no capítulo 2. A palavra isto. Veja que ela, a primeira vez, aparece no verso 12. Depois do texto que eu li, do versículo 5 até o versículo 11, quando aquela manifestação do Espírito, fazendo com que aquelas pessoas então falassem em línguas. Interessante, se você estudar, nós não vamos entrar em detalhes, porque são muitos nesse capítulo, eu quero ficar com os mais essenciais, fundamentais, mas se você olhar com cuidado a palavra línguas, lá no verso 4, e depois você olhar a palavra língua ali no verso 6, e depois você olhar a palavra línguas lá no verso 11, falando em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, você vai ver que há diferença entre essas palavras no original. Uma das palavras usada é a palavra glossia, que se refere a essas línguas no plural, línguas. A outra palavra traduzida no nosso português para línguas é dialetos. O nosso português dialeto, palavra diretamente derivada do grego. Significa que aqueles irmãos que falaram em línguas, movidos pelo Espírito Santo, falaram de tal forma que essas línguas foram entendidas por aqueles que estavam ali, porque aquelas línguas eram os dialetos falados por 16 nações que são mencionadas nessa lista, do versículo 5 até o versículo 12, se você conferir. 16 nações, 16 povos são mencionados aí. E lá diz que eles ouviam, aqueles que falavam, e eles próprios que falavam não entendiam, porque não era a língua deles, eram entendidos por esses dialetos todos que estavam ali. Por isso a palavra dialeto é usada. Muito interessante esse detalhe, que eu estou mencionando só de passagem, para os irmãos verem qual o significado do falar público em línguas. Totalmente coerente com o que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 14. Ele diz que se alguém fala em língua, mas não há intérprete, então que ele não fale publicamente, a não ser que haja quem interprete. Do contrário, que ele fale consigo mesmo e com Deus, e então se utilize desse dom da graça, o chamado dom de línguas, para a sua própria edificação. É um ensino claro de 1 Coríntios 14. Por que esses irmãos falaram em línguas publicamente, audivelmente? Porque elas estavam sendo entendidas por aquelas 16 nações que estavam ali, então, ouvindo aqueles irmãos. Muito interessante. Falando em línguas, um dom de Deus, e aqueles irmãos ouvindo nos seus dialetos, como diz a palavra. Então, exatamente por isso eles ficaram perplexos. Você lembra que Paulo, quando vai ensinar sobre línguas, ele diz assim, as línguas, o falar em línguas, não é um sinal para crentes. Irmão, se lembra? 1 Coríntios 14. Mas o falar em línguas é um sinal para incrédulos. Foi exatamente o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Sinal para os incrédulos. Eles ficaram perplexos e fizeram a pergunta,
colocando então o primeiro isto que nós vamos destacar aqui, versículo 12. Que quer isto dizer? Essa perplexidade, palavra lá do verso 6, essa inquirição que aconteceu aqui no versículo 12, né? Interpelavam uns aos outros. O que é esse interpelar? Despertou neles essa inquirição. O que está acontecendo, né? Essa interpelação aconteceu exatamente por causa do significado deles estarem ouvindo seus dialetos por pessoas que mal sabiam falar o próprio grego. Eram pessoas iletradas e incultas, que estavam sendo entendidas em diversas línguas por essas nações. Impressionante o que aconteceu ali no dia de Pentecostes, não é? Então eles perguntavam uns aos outros: o que isto quer dizer? Como que nós podemos ouvir cada um na sua língua, 16 nações, essas pessoas que mal sabem sua própria língua, falarem as grandezas de Deus? Muito interessante. Também comentei com os irmãos na reunião anterior, eles não estavam pregando porque línguas não foram feitas, ou o Espírito Santo não dota com o dom de línguas para pregação. Línguas não servem para pregação. Línguas são um sinal para incrédulos. Então o que eles estavam ouvindo daqueles irmãos? Pregações? Não. A expressão aqui é muito clara, versículo 11, parte final. As grandezas de Deus. Então eles estavam adorando, eles estavam louvando. Por isso aquele significado próprio, particular do dom de línguas tem a ver com a própria edificação, porque tem a ver com a adoração privada, tem a ver com louvor a Deus, tem a ver com o adorar a Deus pelas suas grandezas. Então está tão maravilhosamente colocado aí o significado do dom de línguas, o significado do sinal para incrédulos, quando isso é realmente um sinal para incrédulos, e por que Paulo vai ensinar com relação a esse dom de línguas lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, de forma totalmente coerente com o que aconteceu na história. Como podia ser diferente, né? Quando o Espírito desceu sobre esses irmãos. Mas então, colocando isso apenas de passagem, vamos focar aqui o verso 12, quando a primeira vez é colocado esse isto tão interessante nesse capítulo. Quando eles ficavam ali perplexos, estavam perplexos e indagando a respeito daquilo, eles perguntaram no verso 12: que é isto dizer? Observe no verso 14 de novo. Então se levantou Pedro, ergueu a voz, final do verso 14: tomai conhecimento disto. Veja que Pedro continua com o foco da pergunta que eles fizeram: o que é isto? Então Pedro vai dizer: tomem conhecimento disso. Ele está chamando de novo a atenção: atentem para isto. Isto o quê? Isso que eles estavam vendo, essa maravilha que eles estavam vendo. 16 povos ouvindo aqueles irmãos adorarem a Deus nas suas próprias línguas maternas, como diz aí. Então Pedro de novo chama atenção e diz: preste atenção nisto, né? Tomai conhecimento disto. Então veja a segunda vez esse isto. Olha a terceira vez, no versículo 16: o que ocorre? Se você olhar então o termo bíblico, lá original, você vai ver que é exatamente a mesma palavra, é o mesmo isto. Pedro está dizendo assim: mas isto, talvez na sua Bíblia aí esteja o que ocorre, né? É igual a isto. Pedro diz: mas isto é aquilo. Importante esse verso. Pedro está tomando esse isto, essa coisa maravilhosa que eles estavam vendo ali, aquelas nações todas, e ele vai explicar, porque foi isso que eles perguntaram: o que é isto? Então Pedro chama a atenção e diz assim: observem isso, tomem conhecimento disto. Segunda vez no verso 14. Aí no verso 16 ele vai dizer: isto é aquilo. Isto, ou o que ocorre, é aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. E nós vamos precisar estudar um pouquinho o que Joel disse sobre esse isto, e qual o significado desse isto tão tremendo, irmãos. Se tivermos tempo, vamos avançar um pouquinho nisso hoje. Depois, então a terceira vez seria no verso 16, né? Pedro disse: isto é aquilo que foi dito por Joel. E a última vez, olha lá no verso 33 desse mesmo capítulo, quando Pedro está finalizando o seu sermão, ele diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, falando do Senhor Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito,
aquilo que Joel falou, que ele começou a explicar lá no verso 16, né? Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou o quê? Isto. Está vendo? Então observe que esse isto está dominando a mensagem de Pedro. Ele está respondendo àquela maravilha que impactou aquelas pessoas. Então ele derramou isto que vedes e ouvis. Só que tem uma coisa, irmãos. O foco da mensagem de Pedro não é o isto. Ele vai explicar que o isto é decorrente da pessoa e obra do Senhor Jesus. E especialmente, guarde isso desde o início para as outras reuniões que nós estivemos tocando na mensagem de Pedro. O isto tem como base a ressurreição de Cristo. Nós vamos ver quantas vezes a ressurreição é mencionada nesse pequeno sermão. E de que maneiras maravilhosas. Nós vamos precisar gastar um tempo específico para estudar a citação de Pedro a respeito desse salmo maravilhoso de Davi, Salmo 16, que ele começa ali no verso 25, a respeito dele diz Davi, por que Pedro, pelo Espírito, escolheu esse salmo? E como que ele vai interpretar esse salmo com relação a Cristo? É muito profundo e muito maravilhoso. Então vamos tomar parte a parte esse capítulo 2, com essa finalidade, então, que eu já tenho colocado para os irmãos. Estudar o capítulo 2 de Atos é uma das coisas mais proveitosas que nós podemos fazer ao abordarmos o livro de Atos, como um todo, esses 28 capítulos do livro de Atos. Sem entender bem o capítulo 2, não entendemos nada do livro de Atos. O seu conteúdo, a sua essência, o seu alcance, esse mover do Espírito por todo o livro, todo o fundamento está aqui. A primeira mensagem pregada na história da igreja, como registrado nas Escrituras, está aqui. E o primeiro estabelece o padrão. Se nós queremos saber qual é a essência do Evangelho, está aqui na mensagem de Pedro. Se nós queremos saber até mesmo como se prega o Evangelho, está aqui o modelo de Pedro. Se nós queremos saber qual é o resultado da pregação do Evangelho genuíno, está aqui no capítulo 2 de Atos. Então esse capítulo 2 é um capítulo padrão. Ele estabelece princípios importantíssimos. Por isso nós estamos gastando tempo com detalhes. Então vamos ver um pouquinho primeiro desse isto, para não perdermos mais tempo. Irmão, observe que no versículo 16, quando Pedro vai explicar esse isto, ele cita Joel. Agora um detalhe que acho que vale a pena nós observarmos. Se você abrir a profecia de Joel, você vai ver que o livro de Joel tem 3 capítulos. Mas a Bíblia hebraica divide diferente o livro de Joel. Na Bíblia hebraica, o livro de Joel tem 4 capítulos. Sabe por quê? Porque o texto citado por Pedro aqui, Joel 2, de 28 a 32, é um capítulo todo na Bíblia hebraica. Agora, por que isso é importante? Porque Pedro vai tomar um texto, ele podia escolher de tantos profetas, mas nenhum outro texto iria interpretar esse isto como o texto de Joel. Agora, irmão, é interessante, a profecia de Joel é uma profecia bastante complicada de se conhecer detalhes a respeito dela. Joel não é citado por nenhum outro profeta. Se você estudar todos os profetas, nenhum deles cita Joel. Joel não cita nenhum rei. Qual rei é citado em Joel? Nenhum. Então você não sabe em que época Joel profetizou. O pai de Joel, chamado Petuel, não é citado em nenhum outro lugar das Escrituras, só no livro de Joel. Então Joel é um livro muito misterioso. Você não sabe quando Joel profetizou, você não tem citação de nenhum rei, você tem poucos fatos, inclusive, que são citados por outros profetas, mas você não sabe se foi Joel que citou dos outros profetas ou se foram os outros profetas que citaram de Joel. Então você não vai ter nenhuma base sólida para estabelecer quando Joel profetizou. Se Joel é entre os primeiros dos profetas ou se Joel está entre os últimos dos profetas. Mas por que Pedro então retira pelo Espírito essa passagem, digamos, de um profeta tão misterioso? Não se sabe se Joel está ligado ao cativeiro da Assíria, da Babilônia, antes do cativeiro, se Joel falou para os que estavam voltando ou para os que não foram, você não vai saber. Mas Pedro seleciona, e eu estou enfatizando isso, para que você veja a importância de Pedro ter feito isso, pelo Espírito, é claro. Foi o Espírito quem fez usando Pedro. Ele selecionou um texto
como que dizendo, olha, essa profecia de Joel tem especial relação com o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. Os irmãos percebem? Exatamente por causa de Joel estar como que, na verdade não é isso, é claro, mas Joel estar como que solto na história, a passagem se torna ainda mais importante. Podemos dizer assim, é como se Joel tivesse profetizado visando exatamente o fato de que Pedro, muitos anos depois, iria tomar a profecia dele e iria interpretá-la nesse contexto. Os irmãos estão percebendo o significado disso? Você não liga Joel a nada no Velho Testamento? Você tem dificuldade, não consegue, e não consegue mesmo, mas você liga Joel ao Pentecostes. Você liga a profecia de Joel ao que aconteceu no Pentecostes. E isso faz toda a diferença. E tem toda a importância. Então vamos ver o que Joel quis dizer com a sua profecia. E por que Pedro fez citação dela aqui. Versículo 17, eu não vou ler de novo, já fizemos. Versículo 17 até o versículo 21. Observe que esse texto aí está retirado, não é? Lá da profecia de Joel. Depois você vai ver com detalhes, a gente não vai fazer isso, não tem necessidade para o nosso propósito do momento, mas eu gostaria que você abrisse na profecia de Joel, para que nós víssemos alguns detalhes do livro, para entendermos a citação de Pedro lá no Pentecoste. Abra, por favor, no livro de Joel. Capítulo 2, eu queria mostrar para os irmãos alguns versículos aqui, muito interessantes. O foco do livro de Joel, observe, por exemplo, no capítulo 1, verso 15, primeiro. O foco da profecia de Joel é o que nós podemos chamar de o dia do Senhor. Então não perca o caminho que nós vamos procurar colocar aqui. Joel, a profecia de Joel tem a ver com o dia do Senhor. Então observe no capítulo 1, versículo 15, primeira vez que ele menciona, ele diz assim: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Aliás, todos os profetas que falam sobre o dia do Senhor, Amós também fala, outros profetas falam, você vai ver que todos eles ligam o dia do Senhor a um dia de trevas, a um dia de juízo, a um dia de julgamento. E Joel da mesma maneira. Joel 1,15: o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Observe no versículo 32 do capítulo 2. 31, verso 31, parte final. Aquele texto citado lá no Pentecostes. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então a profecia de Joel está relacionada ao dia do Senhor, de uma forma bastante clara. Há uma terceira menção na profecia de Joel sobre esse dia do Senhor. Esse é o foco, para que você veja isso. Agora, irmão, o que Joel chama de dia do Senhor? Agora que nós vamos ver a beleza, a profundidade do ministério profético no Velho Testamento. Vou citar para os irmãos 3 coisas que Joel chamou de dia do Senhor, porque ele era um profeta. Primeiro lugar, capítulo 2, observa o verso 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército de gafanhotos, né? Claro, é o que o Senhor está falando, que eu enviei contra vós outros. Primeiro lugar, por que Joel profetiza? Porque a nação foi devastada nas suas plantações por uma praga de gafanhotos. Esse foi, naturalmente falando, o motivo da profecia de Joel. Joel vai interpretar a praga de gafanhotos espiritualmente. Muito interessante. Ele vai dizer que aquela nuvem de gafanhotos que devastou a terra, nem o animal tinha o que comer. Se você ler Joel, você pode fazer isso aí rapidamente, uma profecia de 3 capítulos, mas um livro muito intenso. Você vai ver que até os animais estavam morrendo de fome, não tinham vinho, não tinham pão, não tinham nada, os gafanhotos arrasaram a terra. E Joel entendeu que isso não era uma coisa simples, um simples mover da natureza, é claro, ele era um profeta.
Então ele vai interpretar a praga de gafanhotos como sendo dia do Senhor. Em que sentido? Juízo do Senhor. Juízo do Senhor em que sentido? De que esse povo devia olhar para o fato de que eles estavam sendo julgados pelo Senhor em vista de algo maior. Qual era o algo maior? O que Joel chama também de dia do Senhor. Mais um aspecto. O inimigo do norte, o exército do norte. Se Joel profetizou entre os primeiros profetas, antes de todos eles, talvez esse inimigo se refira à Assíria, aquele primeiro cativeiro para o qual Israel foi levado, com o qual Isaías está ligado. Talvez, não é? Então, quando ele chama aqui, no versículo 20, olha só, de exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei numa terra seca. Esse exército que viria do norte, versículo 20. Queria que você visse então o segundo aspecto do dia do Senhor. A praga de gafanhotos para Joel era dia do Senhor, era juízo de Deus. Eles deviam entender isso como sendo algo que o Senhor queria falar a eles, com relação a quê? A um exército muito maior que viria contra eles e arrasaria a terra deles. Por quê? Por causa de infidelidade. Todos os profetas que foram levantados por Deus no Velho Testamento profetizaram ao povo por causa da infidelidade do povo, seja antes do cativeiro, seja depois do cativeiro, porque a finalidade do ministério profético, em primeiro lugar, é exortar, não é assim? Então, o exército que vinha do norte, está aí claramente, também representava o dia do Senhor. Agora, irmão, é muito interessante. A maneira como o Senhor movia com o povo dele lá na Velha Aliança, ela tem tudo a ver com o mover de Deus na igreja do Novo Testamento. Aquilo era como um ensaio de núpcias, um ensaio. As verdadeiras núpcias aconteceram com a vinda do Senhor Jesus, né? Então a maneira como o Senhor trata com a igreja, os princípios com que o Senhor trata com a igreja, nós podemos aprendê-los desde lá do Antigo Testamento, os tratos de Deus com o seu povo. Então, porque Joel era um profeta, ele viu o dia do Senhor como sendo juízo através daquela praga de gafanhotos. Ele viu o dia do Senhor como o inimigo que estava prestes a assolar aquele povo, então eles deviam se arrepender. Você vai ver que Joel prega arrependimento, se você ler a sua profecia. Agora, porque Joel era um profeta, ele ainda viu mais longe. Então, primeiro, ele vê o momento, praga de gafanhotos, juízo do Senhor. Ele vê o futuro imediato, o inimigo vem do norte. E se eles não se arrependessem, eles seriam assolados. E ele vê ainda muito mais longe o dia do Senhor que viria no final dos tempos. Os irmãos percebem agora? Então, quando ele vai descrever, olha lá agora com cuidado, versículo 28, é o que é citado por Pedro. Acontecerá depois do quê? Depois que já tinha vindo a praga de gafanhoto, depois que esse inimigo do norte viria, já foi isso que aconteceu na história de Israel, não é? Depois derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito. Foi isso que aconteceu lá no nosso Atos capítulo 2, Pentecostes, não é? Então ele vai continuar aí, olha aí na sua Bíblia, Joel capítulo 2, falando o que ia acontecer. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, etc. Tudo que está lá no texto, como Pedro citou. Agora olha o verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora abra sua Bíblia em Atos 2. Olha o que está acontecendo lá, como Pedro citou. Olha o versículo 17, a maneira como Pedro cita. Joel disse lá, depois daquelas coisas, ele derramaria o seu espírito. Pedro, ele não está apenas citando. Então, irmão, cuidado com esse literalismo fora de ordem. Isso não afeta em nada a inspiração verbal da palavra de Deus. Porque Pedro está fazendo uso da própria palavra, pelo Espírito, citando-a não literalmente, ponto por ponto e letra por letra, mas citando-a no mesmo sentido, é claro. Como que o Espírito de Deus poderia usar a palavra no outro sentido? Uma profecia que ele mesmo deu lá através de Joel, agora ele está falando através de Pedro. São dois profetas, é Joel e Pedro, não é? Então Pedro está interpretando a profecia de Joel de acordo com o mover do mesmo Espírito que inspirou Joel. Os irmãos percebem? Então quando Pedro vai falar pelo mesmo Espírito, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias. Olha que frase interessante. Nos últimos dias.
Porque essa é uma expressão frequente no Novo Testamento para designar os dias que estão entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. Lembra o começo do livro de Hebreus? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras lá atrás, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou no Filho. Então o que são os últimos dias? Os dias que estão entre a primeira vinda do Senhor em graça para a redenção e a segunda vinda do Senhor para juízo, o grande e terrível dia do Senhor. Então os irmãos estão vendo? Por que Joel viu de uma forma tão avançada? E como Pedro vai explicar essa profecia? Só que o foco aqui não é o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o foco? É o que está antes do grande e terrível dia do Senhor. O que está antes desse grande e terrível dia? O derramamento do Espírito Santo, a constituição da igreja como esse povo de testemunho. Que coisa maravilhosa, irmão. Como que Joel, lá sendo um profeta, pôde contemplar que haveria esse dia final a partir de circunstâncias imediatas, como vimos, que ele chama tudo isso de dia do Senhor, a praga de gafanhotos, o inimigo que viria do norte e o dia do Senhor lá no dia derradeiro, no dia do fim, não é? O dia de juízo. Então Pedro, quando pelo mesmo Espírito vai usar essa profecia, ele vai chamar esses dias da primeira vinda até a segunda vinda do Senhor de últimos dias, como fazem outros autores do Novo Testamento. Eu citei, por exemplo, João faz isso, o autor de Hebreus, né? E Pedro vai dizer que antes desse dia terrível, como Joel fala, esse dia de trevas, esse dia de juízo, esse dia de assolação, ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os irmãos estão percebendo? Entre a primeira vinda e a segunda vinda, o Espírito derramado sobre toda a carne. O que ele faz durante esse período? Em primeiro lugar, ele enche a igreja de si mesmo, de tal forma que a igreja é testemunha dessa cabeça exaltada no céu. E o que mais que ele faz? Ele está sobre toda a carne, fazendo o quê? Convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso essa era entre a primeira e a segunda vinda do Senhor é chamada de era do Espírito, ou ministério do Espírito, porque é isso que ele fará até a vinda do Senhor, não depois, porque depois nós vamos ter introduzido a era do reino, né? Onde o Evangelho não será pregado assim, e almas não serão mais convertidas. Então, irmãos, nós vivemos nessa era, antes que venha o grande, terrível ou glorioso dia do Senhor. Terrível para o mundo, glorioso para a igreja, não é? Para nós, ceia das bodas do Cordeiro. Para o mundo, juízo daquele que é o leão da tribo de Judá, né? Então, que linda maneira como Pedro usa esse texto lá de Joel, um profeta como que solto no tempo, na história, mas interpretado aqui de uma maneira tão como uma cunha, né? Uma cunha no lugar certo, quando Pedro então toma essa palavra e faz essa interpretação. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lucas capítulo 12, queria citar para os irmãos um texto que vai nos ajudar a entender esse período que nós estamos procurando explicar aqui. Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus, se referindo a esse batismo no Espírito, ou a esse derramamento do Espírito, ele fala uma coisa importante para nós, no contexto aqui do nosso estudo. Lucas 12, 49 e 50, num dado momento do seu ministério, o Senhor Jesus diz assim: eu vim para, observe aí, fazer o quê? Lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Agora vamos ver com o que ele relaciona esse fogo. Olha o verso 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Que batismo é esse? A cruz, o sofrimento da cruz. É muito claro através de outros textos, inclusive, né? Esse é o batismo que ele seria batizado, o mesmo que ele perguntou lá para os discípulos, Tiago e João, se eles poderiam tomar o cálice que ele estava para tomar, e receber o batismo que ele ia ser batizado. Está se referindo àquela hora que ele iria tomar sozinho, essa hora da cruz,
quando ele então trataria com a questão do pecado, da morte, da nossa alienação de Deus, né? Então ele diz assim, que veio trazer fogo sobre a terra, bem quisera que já estivesse a arder, mas por que isso não estava acontecendo? Porque ele tinha um batismo. Irmão, não é muito difícil você interpretar esses dois versículos à luz dos fatos Páscoa e Pentecostes. Está muito claro. A Páscoa, no versículo 50, a Páscoa é a cruz do Calvário. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Ele recebeu aquele batismo, ele foi feito pecado por nós. E a partir disso, o versículo 49 então, de Lucas 12, o Pentecostes. Como que o Espírito Santo se apresentou ali no Pentecostes? Primeiro aquele som, como nós vemos, o som como de um vento impetuoso. Não era um vento, era um som. Não teve vento nenhum. O som era como de um vento, diz lá, não é? Então o som. E depois do som, qual foi o sinal? Línguas como de fogo, repartindo sobre cada um deles, porque esse fogo é a figura do Espírito. Lembra que João Batista, falando do Senhor Jesus, disse assim: eu vos batizo com água, mas vem um outro após mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias. Ele fará o quê? Irmão, se lembra? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, lembra? E o Senhor está dizendo aqui: quisera eu que ele já estivesse a arder, mas ele não pode estar a arder sem que antes eu cumpra o meu batismo. Você quer ver isso ainda? Mais uma ajuda para os irmãos? Capítulo 7 do Evangelho de João. Abra lá. João capítulo 7. Texto tão conhecido e tão claro dentro desse assunto da dádiva do Espírito. João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá em Atos capítulo 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito. Então a figura está interpretada. Rios de água viva que fluem do interior se refere a quem? Ao Espírito. Ao Espírito que haviam de receber, futuro, não é? Que nós sabemos, a história já está cumprida, esse futuro aconteceu lá no Pentecoste. E João aqui está narrando fatos anteriores ao Pentecostes. Jesus ainda estava encarnado, não é? Então eles haviam de receber aqueles que nele crescem. Olha o resto do verso 39. Pois o Espírito Santo, até esse momento, não fora dado. E tem um motivo de ir lá, Lucas 12, 49. Por que esse fogo não está a arder? O Senhor disse: eu quisera que ele já estivesse a arder, mas ainda não está ardendo, porque eu ainda tenho um batismo. O Espírito não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Primeiro ele teria que passar pelo seu batismo, entrar na morte, vencer a morte, ascender aos céus, receber do Pai a promessa do Espírito. Lembra que já compartilhamos isso? Na figura do Salmo 133, o óleo sobre a cabeça. Exaltado à destra de Deus, ele, o Senhor Jesus, recebeu do Pai o óleo sobre a cabeça, a promessa do Espírito, e derramou, como nós vimos lá, Atos 2,33, derramou isto que vedes e ouvis. Então agora você junta tudo isso e tem um quadro claro do que está acontecendo. E por que Pedro usou a profecia de Joel? Pedro está dizendo: olha, Joel falou sobre o dia do Senhor com relação aos dias dele, para que aquele povo entendesse que era um dia de juízo, que eles deviam se arrepender e voltar para o Senhor. Mas Joel, por ser profeta, ele viu um escopo maior. Ele viu esse dia final, derradeiro, o dia do Senhor. Mas antes dele também Joel viu alguma coisa. Joel viu que antes dele haveria um dia glorioso, um dia em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os irmãos já pensaram no tamanho dessa profecia lá na luz de Joel falando sobre isso? Irmão, essa relação com Deus, esse Espírito de Deus, era um privilégio particular do povo da aliança, não é? E de forma muito especial, os profetas desfrutavam essa presença toda poderosa e movedora do Espírito Santo. Mas o povo, de modo geral, não. Agora, Joel está falando de um dia em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Vocês irmãos estão vendo o tamanho dessa profecia? Você não vai encontrar isso em profeta nenhum, só em Joel. Por isso Pedro usa Joel,
Pedro vai como que buscar aquele texto lá dizendo, agora é a hora dele. Joel falou sobre esse dia. O Espírito está derramado sobre toda a carne, enchendo a igreja, habitando dentro da igreja e fazendo uma obra no mundo. O que Paulo chama lá em Coríntios de ministério do Espírito. Então os irmãos compreenderam isso bem? Os irmãos estão vendo por que essa hora do Pentecoste é tão gloriosa? Os irmãos estão vendo por que isso não pode ser repetido? Porque nós erramos, se nós andamos em busca de batismo do Espírito, ele já habita em nós. O que nós fazemos na nossa relação com o Senhor é estarmos nos enchendo daquele que já é o Espírito de habitação que está em nós, o Espírito de Deus. Ele já nos foi dado. Aquele que não tem o Espírito de Cristo habitando dentro de si, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Em Efésios, Paulo diz que Deus nos deu o seu Espírito como selo. Aqueles que não são selados não pertencem a Deus. O Espírito Santo é selo de propriedade. Como alguém pode nascer de novo e não ser habitado pelo Espírito Santo? É impossível, irmão. Então esqueça essa doutrina da segunda bênção. Doutrina da segunda bênção não existe. É um ensino errado, distorcido. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. E o Espírito Santo habita na vida daqueles que ele gerou de novo, porque senão eles não poderiam nascer de novo. Nós não nascemos de novo por uma influência externa, nós nascemos de novo porque o Espírito vem habitar internamente. Os irmãos percebem? Então, quando que isso aconteceu? Quando que esses irmãos foram habitados pelo Espírito Santo? Somente em Atos 2. Aí, se você conhece um pouquinho das Escrituras, você vai dizer assim, quando terminar a reunião, eu vou pegar ele. Eu vou abrir lá em João 20. Abra sua Bíblia. Antes que você me pegue, deixa eu pegar você. Lá em João capítulo 20, diz que o Senhor Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, João capítulo 20, olha lá, no verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e eles estavam lá, com medo, de portas trancadas. Os irmãos estão vendo? Porque o Espírito não habitava neles, né? Veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cuidado agora, não leia o verso 22 sem o verso 21. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Guarde essa frase. Agora o verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Irmão, nós somos tão cheios de preconceito quando lemos a Bíblia, né? Sabe por que nós não entendemos o verso 22? Porque nós não olhamos para o verso 21. Quando o Senhor está dizendo recebei o Espírito Santo, Ele está falando isso de forma profética, porque Ele deu ordem para esses mesmos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem do Pai o quê? A promessa do Espírito. Então, quando o Senhor falou recebei o Espírito, Ele está falando de forma profética, porque o que eles tinham que fazer é aguardar pelo Espírito Santo até que o Espírito descesse e enchesse a vida deles. Então eles seriam enviados. Por que eu disse então que o final do verso 21 é a chave? Porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a pergunta é, o Senhor enviou alguém antes do Pentecoste? Hein? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Lucas termina o evangelho dele dizendo que o Senhor disse assim para eles, não se ausentem de Jerusalém. Fiquem aqui quietos e esperai a promessa do Pai. Muito claro. Se você não interpretar assim, você não vai conseguir coerência com os outros versículos. Receberam o Espírito Santo aqui? Receberam. E o que aconteceu no Pentecostes? Receberam de novo? Onde que o Espírito Santo desceu? Então Pentecostes é João 20, Pentecostes não é Atos 2. Você vai ter uma total confusão, não é? Recebei o Espírito Santo. Recebei, em que sentido? Esperai, fiquem aqui, vocês vão receber a promessa do Pai. Eu vos envio, mas vocês vão aguardar um momento. E aquele momento então eles receberam a promessa, foram cheios do Espírito e saíram imediatamente como vidas testemunhas, né? Foi isso que aconteceu nesse importantíssimo dia
de Pentecostes. Então não perca de vista o versículo 1 do capítulo 2 aqui de Atos, que eu já enfoquei tanto ele, quando Lucas está dizendo que o dia de Pentecostes estava sendo cumprido. Como eu disse, ele não está falando que o dia está no fim, que o sol já está se pondo, era 9 horas da manhã quando isso aconteceu. Ele está dizendo que a realidade espiritual agora, ela seria cumprida nesse dia, não é? Então, fica bastante claro quando você vê aí na luz adequada, com os versículos apropriados. Agora, irmão, uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui dentro de Atos capítulo 2, pode voltar seu texto para lá, por favor. Observe que quando o Senhor diz assim no versículo 17: derramarei o meu espírito sobre toda carne. Eu já comentei, mas queria enfatizar novamente: sobre toda carne. Sobre toda carne. Mas lá no versículo 4, todos ficaram cheios, não toda a carne, todos os que estavam reunidos naquele lugar, 120 pessoas, né? Esses ficaram cheios do Espírito, mas o Espírito foi derramado para fazer uma obra, podemos chamar de universal, por isso sobre toda a carne. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um outro fato impressionante. Eu vou dizer para os irmãos por quê. Um bom fariseu, toda manhã, ele fazia uma oração. Você se lembra que Paulo era um excelente fariseu? Ele chega a dizer que ele era dos melhores. Você se lembra em Filipenses 3? Ele fala: quanto à justiça que há na lei, eu era o irrepreensível. Quanto aos que eram da minha idade, eu me avantajava sobre todos. Irmão, se lembra de Paulo? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Queria te mostrar uma coisa ali. Quando Paulo está orando, aliás, quando Paulo está escrevendo essa carta, não é à toa que ele cita essas palavras aqui, que a gente vai entender agora na luz apropriada. Gálatas 3, 28. Ele está dizendo, diz no verso 27, que todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Não é isso? Gálatas 3, 27. Aí ele fala assim, olha: dessarte, ou então, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Você sabe que Paulo não coloca esses termos grego, judeu, escravo, livre, homem e mulher por acaso? Interessante. Você sabe que havia uma oração de todo fariseu ortodoxo, toda manhã ele orava uma oração de ação de graças, e ele dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci um gentio, nem um escravo, nem uma mulher. Essa era a oração do fariseu. Ele agradecia por essas três coisas. O gentio ele considerava imundo, né? O escravo era um cidadão de uma segunda categoria, e a mulher tinha aquela posição toda inferiorizada, né? Então ele agradecia a Deus por essas três coisas. Vocês estão vendo o que Paulo está dizendo agora? Esse fariseu que deve ter feito essa oração muitas manhãs, né? Muitas vezes cada manhã. Ele agora entende o propósito de Deus em Cristo e diz assim: em Cristo não há judeu e nem grego. O judeu não tem privilégio nenhum. Em Cristo não há o escravo e nem o livre. Não há privilégios aí entre os dois. E em Cristo também não há homem nem mulher, no sentido de valor essencial, diferença de valor essencial, né? Todos vós sois um em Cristo Jesus. Muito interessante. Então, por isso, nós lemos esse texto para nos ajudar nessa expressão tão linda do versículo 17 do capítulo 2 de Atos: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o judeu, irmão, independente de Débora ter sido uma profetisa, viu? O judeu tinha todo o preconceito contra a questão da mulher ser alguém exercendo funções em Deus e para Deus. Então, quando Pedro toma esse texto de Joel e diz: meu espírito será derramado sobre toda a carne, e vossos filhos, mas não só vossos filhos, vossas filhas. Por que você acha que isso está colocado assim? Exatamente por causa do significado do Pentecostes, está vendo? Por causa do que eles são em Cristo Jesus. Não há homem nem mulher, nem grego nem judeu, nem escravo nem livre. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Claro que no que concerne o exercício dessas funções aí, digamos, ministeriais, há diferença. Nós sabemos, se estudarmos o Velho Testamento, né? Mas no que concerne ao fato da habitação do Espírito Santo e do mover do Espírito nesses serviços espirituais, não há diferença. Ele tanto vai usar irmãos quanto vai usar irmãs, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, e até sobre os servos, está vendo aí? Os escravos, e sobre as minhas servas. Irmão, não tinha nada mais sem valor do que uma serva naquele tempo. Os irmãos sabem que quem lavava os pés dos convidados lá em jantares de nobres naquele tempo eram as meninas escravas, de tão inferior que era o serviço. Nem os meninos faziam, eles mandavam as irmãs fazerem, né? As escravas irmãs, de tão inferior que era esse serviço. Não há nada mais inferior numa sociedade do que uma serva. E o Senhor está dizendo: meu Espírito vai habitar nela, minha serva. Que coisa impressionante, irmão, esse dia do Pentecostes. Minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então agora, irmão, entre o verso 18 e o verso 19 até 21, nós já temos 2000 anos. Os irmãos estão percebendo? 2000 anos. O Espírito já foi derramado, até o verso 18 já é uma realidade. O verso 19 a 21 ainda não é uma realidade, porque ainda não veio o grande e glorioso dia do Senhor. Então nós vivemos nessa era do Espírito, onde o Espírito se move, onde o Espírito habita em a igreja e sobre toda a carne. Muito importante nós então gastarmos tempo e compreendermos isso. É fundamental. Por isso, Pedro faz um uso tão lindo desse texto. Agora, um último detalhe que eu vou colocar para a gente concluir por hoje. Capítulo 2, verso 14. Vamos seguir um pouquinho mais o texto. Então se levantou Pedro com os 11. Vamos estudar um pouquinho essa frase. Você sabe que na história, todos os rabinos, todos os mestres ensinavam sentados, nunca em pé. Por que você acha que o Espírito Santo registrou o fato de que Pedro se levantou? Primeiro, é importante nós sabermos que isso aqui foi, de certa forma, uma coisa nova. Esse aqui era um mestre, digamos assim, inusitado, porque ninguém ensinava em pé. Os irmãos querem ver uns exemplos? Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 20. O Senhor Jesus entra numa sinagoga. Lá no versículo 16 do capítulo 4 você tem o começo do contexto. Ele levanta, abre o livro do profeta Isaías e lê. Verso 16, parte final, diz: levantou-se. Mas espera aí, está levantando só para ler. Esse era o hábito. Ele ia lá como que à frente, talvez numa plataforma mais elevada, né? O livro estava aberto lá, as escrituras do Velho Testamento, normalmente aquela tradução dos 70, a Septuaginta chamada, uma versão grega do Velho Testamento. Então eles liam, e agora observe no versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu o assistente e, o que diz aí? Está vendo? Sentou-se. Se você olhar Mateus capítulo 1, início do Sermão do Monte, você vai ver que Jesus viu as multidões, ele chamou à parte os seus discípulos, subiu o monte, assentou-se e começou a ensinar. Porque essa era a prática, não é? É como se hoje, para os irmãos tentarem entender que isso tem uma importância muito definida, seria hoje como, não que haveria algo essencialmente errado, mas seria muito estranho, seria algo que seria marcante. Se algum de nós aqui resolvesse, numa certa reunião, ao invés de vir aqui à frente, seja aqui nessa mesa ou aqui em cima, sentado aí na fileira, no meio dos irmãos, começasse a pregar, não é? Fazer esse estudo normalmente, aí sentado no meio dos irmãos, poderia ser feito, a palavra do Senhor é a mesma, mas seria estranho, não é? Uma maneira completamente diferente e estranha de se fazer as coisas. Por que Pedro tomou essa atitude completamente diferente e completamente estranha? Porque os rabinos não faziam isso, mas tinha um grupo de pessoas que fazia isso. E só eles, os arautos. Os arautos assumiam essa postura diante da multidão, diante do povo. E isso foi o único quando aconteceu. Pedro não se comporta como um rabino, assentando e ensinando. Mas Pedro se levanta no meio de uma multidão e ele toca uma trombeta como um arauto.
Irmão, existe uma palavra grega para pregação que é especialmente aplicada neste caso para a situação de Pedro. Palavra que, traduzida para a nossa língua, significa proclamar, tocar uma trombeta, fazer uma proclamação, querigma, pregação ou proclamação. Então, quando Pedro se levanta, que posição que ele está assumindo? De um mestre? De um rabino? Não, ele está assumindo a posição de um arauto. O que um arauto fazia? Ele tocava a trombeta e proclamava uma mensagem. De quem? Dele? Ele tinha direito de fazer isso? Ele podia tocar uma trombeta o dia que o primeiro filho dele nasceu, morto de alegria. Então ele levantava de manhã, se arrumava, chegava na praça lá, tocava a trombeta. Ele é um arauto do império. Ele tocava a trombeta e falava: meu filho nasceu. Ele podia fazer isso? Claro que não. Ele era um arauto do imperador. Não importava os sentimentos dele, não importava as ideias dele, não importava a experiência dele. Ele era um representante, ele era um embaixador de alguém. Então os irmãos percebem o que está acontecendo aqui? Pedro se levanta e toca uma trombeta fazendo uma proclamação. De quem? Daquele que ele fala lá no final da mensagem dele. Exaltado, pois, à destra de Deus. Né? Então isso é pregação apostólica. Não é ideia de Pedro. Não é porque Pedro está tentando esclarecer aquelas mentes confusas sobre o que aconteceu no Pentecostes. Mas Pedro está fazendo uma proclamação autorizada ou autoritativa. Interessante esse detalhe aqui. E ele não é sem propósito, como foi então colocado. Ele se levanta com os 11. Veja a sequência do versículo. Erguendo a voz. E adverte nesses termos. Então essa proclamação. E então, irmãos, por último, eu quero colocar para os irmãos uma pequena divisão para o nosso estudo na próxima reunião a respeito desse capítulo, para você poder com calma ler e estudar em casa. Pedro, quando ele começa a falar sobre esse dia do Pentecostes e interpretá-lo dentro dessa pregação cristã, ele fala sobre 7 itens que compõem essa mensagem tão objetiva, tão resumida, mas tão poderosa de Pedro. Todos esses itens estão relacionados à ressurreição do Senhor. Então, você vê nessa mensagem, nós vamos estudar depois, passo a passo, 7 itens que têm como centro a ressurreição. Se você observar o versículo 22, nós lemos hoje até o 24, né? No versículo 22, Pedro vai falar de Jesus, o Nazareno. Primeiro item, humanidade de Cristo. Ele não usa o nome Jesus, o Nazareno, porque ele quer assim fazer. Nada na palavra de Deus é por acaso. Por que ele diz ele é o Nazareno? Porque ele quer dizer, ele é um homem. Vocês não lembram dele? Ele nasceu lá em Nazaré. Não conhecem a história dele? Ele é um homem dentro da história. Então o foco está onde? Humanidade. Por que ele não fala Senhor Jesus? Por que ele não fala Jesus Cristo? Porque aqui ele não vai começar com a ênfase nem no senhorio e nem no fato dele ser o Messias. Nem Senhor e nem Messias. Ele vai terminar o sermão assim, dizendo a esse Jesus, o mesmo Jesus que ele começa aqui no verso 22, é o Jesus que ele repete no verso 32, no final da mensagem dele. Ele vai dizer, esse Jesus, homem, esse que vós crucificaste, Deus o fez o quê? Aí sim, Senhor e Cristo. Está vendo? Que títulos importantes. Ele é o ungido, e ele é o soberano, ele é o Senhor. Mas ele começa a mensagem enfatizando a sua humanidade, Jesus o Nazareno, primeiro item. Segundo item, varão aprovado por Deus. O que ele está focando aqui? A perfeição da sua vida humana. Então Jesus o Nazareno, sua humanidade, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, a quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, a perfeição da sua humanidade. Não apenas homem, mas homem perfeito. Segundo item. Terceiro item, ele entra logo no verso 23. Vós o matastes, a morte do Senhor. Então os primeiros 3, a sua humanidade. Segundo, a perfeição da sua humanidade. Terceiro, a sua morte. Agora quarto, agora nós vamos no item central, no foco, a sua ressurreição, versículo 24, ao qual Deus, porém, ressuscitou. Esse é o foco da mensagem toda.
Ele repete diversas vezes. É o quarto item, que está então no meio exatamente aí desses 7, né? Quarto item. E quais são os 3 que vêm depois da ressurreição? Aí se o irmão for lá para o versículo 33, os irmãos vão ver a sua exaltação. Quinto fator que Pedro menciona, sua exaltação. Capítulo 2, verso 33. Depois, o seu recebimento do Espírito. No verso 33 ainda, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, o óleo sobre a cabeça. Então ele recebeu o Espírito. É a sexta ênfase de Pedro. E a sétima e a última é a sequência do verso 33 ainda. Derramou isto que vedes e ouvis. Então são esses 7 itens que nós vamos procurar compartilhar com calma a partir da próxima reunião, porque eles são muito importantes. E a maneira como Pedro descreve é singularmente maravilhosa. As palavras que Pedro usa para se referir à vida humana, especialmente sobre a morte do Senhor e a ressurreição, descritas no Salmo de Davi. Diante de mim eu via sempre o Senhor, o salmo que ele cita aí. Então nós vamos acompanhar esses itens. Como que Pedro prega? Primeiro Jesus homem, depois homem perfeito, depois crucificação, morte, depois ressurreição, depois exaltação, depois recebimento do Espírito e depois derramamento do Espírito. Essa é a ordem que ele segue. Vamos então parar por aqui, por hoje. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deixou a Tua bendita palavra escrita em nossas mãos. Quanto a Tua palavra é vida e alimento para o nosso espírito. Quanto nós podemos, pela ação do Teu Espírito, ver a Cristo através da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que ela verdadeiramente seja para nós essa nossa base, nosso sustentáculo, de tal forma que nós vivemos e andemos por ela. Alimenta-nos, Senhor, com esse pão do céu que é a Tua palavra, ministrando a Tua própria pessoa a nós de forma cada vez mais clara, mais nítida, porque nós queremos ter-te formado em nós, para que sejamos essas testemunhas do que o Senhor fez conosco, do que o Senhor fez em nós e do que o Senhor faz através de nós. Sabemos que o Senhor nos deu o Seu Espírito para nos enviar como testemunhas, e nós desejamos ter cumprido nas nossas vidas esse Teu propósito, Senhor. Por isso, continua ministrando-te aos nossos corações e estreitando o nosso coração ao Teu. Nós te pedimos, entregando a Ti, Senhor, Tua palavra nessa noite, para que o Senhor a use e a semeie nos nossos corações. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.